A minha missão é muito musical dentro do reggae, assim, o que eu puder falar e fazer a respeito desse segmento, a gente vai fazer e vai contribuir da melhor forma. O que me conecta com a música, né, com o reggae, é a própria cultura Rastafari. É estar em comunidade também, né, de como que a gente se relaciona com as pessoas. O reggae é raiz e pra mim a raiz é isso, é dentro da nossa própria casa, né, você começar a querer ir além disso, além daquele espaço, né. Mas eu sentia que aquela música ela tinha um poder transcendental e tinha alguns elementos ali bem diferentes das que eu já tinha ouvido de outras músicas. Aí eu vi ali que aquele movimento era uma parada para além de só vir montar um palco aqui no centro. Era buscar mesmo políticas públicas, né, estruturantes, assim, para as nossas quebradas, né. E a partir desse momento eu comecei a entender que eu era uma mulher preta, qual o meu papel do mundo, e isso ajudou na construção da minha autoestima. Eu fui num show de reggae lá e eu fiquei encantada, né, com a energia, com a vibração da galera, um ambiente de paz, saudável. Ao passar do tempo eu só me aprofundei, né. Eu sou Jennifer Rufino, algumas pessoas me conhecem por Nomadê. Sou rapper, produtora cultural e poeta. Eu sou Regiane Cordeiro. Eu sou a Carol Africana. E a gente foi convidada aqui pelas manas para falar um pouquinho sobre a nossa vivência, a nossa carreira musical dentro do reggae music, né? Eu sou Dara Cadiege, sou natural de Brasília e tenho 28 anos. A minha carreira se iniciou quando o meu pai faleceu e eu herdei a coleção de discos dele. Eu sou a Isa, eu moro em Itaquera, Coab 2, e sou seletora da Coautonia Sistema de Som. Sou Bárbara Luiza, mais conhecida como Babi Roots, tenho 26 anos, sou produtora cultural, atuo na região central e também na minha quebrada, Morro Doce ali e adjacências. Salve, salve, meu nome é Cleo, eu sou grafiteira, sou da Zona Norte de São Paulo. Me chamo Mirielle, meu vulgo é Miri. Moro no Jardim Tietê. Eu sou a Nega, tenho 30 anos. Salve, salve família, eu sou a Patrícia Teodoro e vim aqui falar um pouquinho de mim para vocês. Eu sou Karimá Serene, sou mãe do Jarabi. A minha carreira é junto com meu companheiro hoje em dia, porque sou e estamos como instrutores, né, de Kemetic Yoga. Então sou instrutora dessa prática ancestral, filosófica. A favela vive e o gueto é o gueto. Yes, eu sou a maicista, certo? Sou multi-instrumentista, podcaster. Com 15 anos eu comecei a tocar violão quando eu fui fazer magistério, né, para tocar para as crianças e tal. Foi quando eu conheci o reggae. O reggae me tirou de muita coisa errada, que em vez de eu estar na correria, eu estava lá fazendo um reggae, recebendo as mensagens e aprendendo com os mensageiros do reggae também, até me tornar também uma mensageira. Eu iniciei com a Coautonia em 2018, oficialmente, mas a partir de 2016 foi quando eu comecei a colecionar discos. Mas até então eu não tinha uma perspectiva de estar estruturando ou ter um sistema de som. E em 2018 enviei um projeto para o VAI, foi aprovado e a partir disso foi estruturado o sistema de som. A minha primeira inspiração foi a Rusty Rebel. Ela é esposa do King Earthquake. Teve uma edição do Terremoto que ela controlou o som, falou no mic, tocou. Foi quando caiu a minha ficha que cadê as mulheres pretas que tem sistema de som? E a partir disso ela foi a minha maior referência a correr atrás, a escrever projeto para estar estruturando o sistema de som. Eu comecei a minha carreira como backing vocal da banda Naya Live. Fiquei com a galera durante um bom tempo, uns 3, 4 anos, e aí depois eu alcei alguns outros voos, né, também com a banda Ambulantes, e hoje com Daughters of Aya, né? Já tenho o quê? Uns 6 anos aí de corre.
E a partir disso eu comecei a colecionar discos também, no momento antes de eu começar até mesmo discotecar. E eu já sempre andei ali na cena cultural, da música, da arte, sempre fiquei muito envolvida com isso, sempre tive muitos amigos nesse meio. Então, mesmo antes de eu começar a tocar, eu já tava ali já envolvidona com a galera. Hoje meu foco maior é com a prática da respiração, a prática da meditação, para conexão, né, desse lugar nosso ancestral. Nós somos o Requete Yoga, que acho que é interessante a gente falar, né? O nome, o termo significa filosofia, filosofar, né? Requete é uma palavra nessa linguagem do Néter, é a linguagem do Antigo Egito. Então, o significado, a tradução seria esse ato de se debruçar nesse lugar do pensar e do filosofar, né? E aí, obviamente, é pensar e filosofar a partir dessa nossa ancestralidade, dessa espiritualidade africana. Comecei a seguir comunicação, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com moda. Daí eu tentei uma bolsa no Senai, consegui a bolsa no Senai, 100% de bolsa também. Fiz o curso e depois eu fiz um curso no Senac, tentei a bolsa, consegui 100% de bolsa de novo no Senac. Então, assim, graças a esses projetos sociais, hoje eu tenho o estudo que eu tenho. Então, eu criei uma loja aqui na periferia, né, onde eu moro aqui em São Mateus. Eu só vendia produtos artesanais feitos por mulheres. Então, eu queria ajudar o comércio local, eu queria ajudar essas mulheres, essas mães de famílias. Eu comecei no grafite em 2008, comecei a fazer letra. E aí, em 2010, comecei a criar os personagens. E é a linha que eu tenho mais forte no meu trabalho. Dentro do meu espaço, da minha vizinhança, das pessoas que eu tenho convivência, eu gosto de representar essas personalidades, essas forças que a gente vai conhecendo ao longo da vida. Eu comecei como Dub Poetry, Carol Africana, num trabalho individual, juntamente com o Jatalawa. E aí, depois disso, por consequência, passei por Daughters of Yaya, que começamos juntos num festival, né, fora de São Paulo, a convite de um produtor musical, né, da Europa, e aí iniciamos nosso trabalho juntas há 3 anos, mais ou menos. Eu me envolvi assim com o teatro, né, ainda na infância. Aí na adolescência eu migrei para São Paulo. Aí em 2015 comecei a desenvolver um trabalho com artesanato e MDF, com o nome Baby Roots Moda Afro. Aí sempre colando nas regueiras, vendendo nosso trampo ali, se divertindo com a nossa família. Mas pra mim era longe, assim, chegar à produção, né? Trampar mesmo fazendo reggae ou até mesmo políticas públicas, né? Para essa linguagem. Depois disso eu tive a oportunidade de frequentar alguns eventos, alguns shows internacionais. Comecei aí em alguns eventos com bandas independentes. E o que mais me interessa e que me inspira dentro da cultura são a questão das artes serem interligadas e todos esses elementos serem compostos por muita produtividade, muita potência e espontaneidade. Eu cheguei a trabalhar 3 anos numa empresa, né, registrada e tal, e no meu primeiro ano de férias eu fui pro litoral. E lá pelo litoral eu me encantei com o artesanato de lá, né? Já me encantava, né? Isso também era uma das coisas, o artesanato, as artes manuais sempre tiveram também presente na minha vida. Então, tipo, ali foi um despertar. E quando eu voltei de férias, parecia que eu não queria mais voltar para Babilônia, né? Eu fiquei naquele encantamento de tipo, vou morar na praia, vou fazer artesanato. Parecia ser um sonho distante, mas isso também veio me dominando, me completou, até que eu pedi as contas e comecei a fazer o artesanato. Eu faço hoje em dia o macramê, né, que é a arte sem nenhum instrumento, é apenas feito com a mão, é nó por nó. E aí algum dos meus trabalhos, que hoje em dia eu me orgulho de lembrar lá do início como foi, né, aí até hoje. Comecei no mundo artístico mais ou menos com uns 16, 17 anos. Trabalhei com uma banda de pagode bem legal, depois foi uns rap e tal.
E nunca achei que eu fosse entrar na área musical, né? Foi praticamente uma surpresa pra mim e eu gostei. Foi uma experiência nova, embora eu tenha uma formação totalmente oposta do que hoje eu faço, né? Na verdade, eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo, mas estamos aí. O reggae, ele começou a entrar no contexto que eu entendo por cultura quando eu tinha uns 6 anos, né? O Winnie Kamoze tinha uma música na época que era um hit e tocava direto nas rádios. Então eu ouvia aquela música, achava bem interessante e não conseguia entender muito bem sobre a cultura de forma mais abrangente, porque eu era muito nova ainda. A música reggae, eu posso dizer que ela é muito inspiradora pela história dela, né? Não é apenas um som vindo de periferia, de gueto, né? Então, tipo, foi um dos motivos que me incentivou também, né? Que me instruiu a aprofundar nessa levada do reggae, né? Eu vejo que quando eu não tô tão inspirada, porque não é toda vez que nós estamos inspirada, a música, ela me incentiva, ela me leva além. Bom, o reggae ele sempre esteve presente lá em casa desde a infância. O meu pai, ele era camelô, então ele ia muito para o Paraguai e ele voltava falando muito sobre economia, sobre política, enquanto a gente ouvia ali Bob Marley, Adão Negro, Cão de Raça, que na época fazia muito sucesso. Eu e meu irmão ouvia aquelas ideias, mas a gente pensava assim, que era uma coisa muito distante nossa, sabe? Pra que saber de política, né? Pra que saber de economia? Acho que para tudo que eu tento produzir, principalmente artisticamente, tem o envolvimento da música. Existe uma diferença enorme quando você vai pintar uma tela ou quando você vai pintar um muro e tem um som tocando que tem um reggae, que tem um rap. Então acho que você consegue trazer ali no seu trabalho o que você realmente está sentindo, o que você tem ali naquele momento para oferecer artisticamente para aquela parede ou para aquela tela. A minha conexão com o reggae foi e é através da vivência Rastafari. Comecei através da vivência, conheci o reggae, né, separadamente, mas isso veio em conjunto. E aí, por saber também as mensagens espirituais, também por entender um pouco de inglês e querer conhecer mais sobre a cultura, como seria, eu comecei essa conexão e cheguei até hoje, como a gente faz um coletivo e traz, né, essa necessidade de levar autoestima e autoconhecimento para as mulheres pretas. Isso é consequência até mesmo da nossa vida pessoal e até mesmo a nossa vida artística, mas a minha conexão ela se dá muito pela espiritualidade da música. E o reggae na minha vida, ele chegou de surpresa. Então, assim, foi uma coisa que tocou no coração e eu senti a vibração, assim, nos irmãos, nas irmãs, a paz, a letra, a música, assim, cada som que toca é de arrepiar e, assim, toca no coração mesmo. Então, tamo aí. E aí, quando eu comecei a colecionar e a galera viu que eu tava colecionando discos de reggae, principalmente, as pessoas começaram a me chamar pra discotecar. E o meu envolvimento com o reggae, a minha história com o reggae, basicamente ela é ancestral, porque o reggae fala sobre o povo preto, fala sobre as nossas lutas, as nossas histórias, as nossas alegrias, enfim, fala sobre nós, fala sobre a nossa resistência. Então, primeiramente, o meu envolvimento com o reggae é ancestral e foi a cena que me abriu portas para ser a artista que eu sou hoje. Foi onde eu comecei a tocar, foi onde eu comecei as minhas pesquisas musicais e a partir disso eu fui ampliando para outros estilos musicais, para outras sonoridades. O interessante é que dentro da cultura reggae surgiu numa ilha e ela atravessou continentes e vários lugares, vários países, várias quebradas do mundo inteiro. Eles não se deixaram limitar por ausência de recursos, a criatividade tomou conta, a questão da autoestima e de você conseguir se superar e ter em mente que você é capaz, sim, de fazer algo independente do que te digam, né? Muito recentemente tem uma música que, pra mim, faz todo sentido, que é a música A Cor, do Night Roots, que eu perdi a minha filha num acidente de carro recentemente, em setembro de 2020. E são muitas músicas
né, que me remetem a ela. Ela tá em são muitos reggaes, assim, que a gente escuta pensando na Domi. Mas A Cor foi uma música muito forte e que ela traz na letra um significado muito grande pra mim. Eu acordei de madrugada com essa música na cabeça e com uma foto da Domi na cabeça. Honro aos meus ancestrais e relembro-me todos os dias. O tão sagrado é ser mulher. Tem uma diferença muito grande quando você trabalha de uma forma inspirada, de uma forma que tem uma fonte de inspiração. E acho que uma dessas fontes é a música, que representa uma conexão, acho que com o meu desenho. O que me inspira é ter a audácia de compartilhar conteúdo e informações para outras pessoas. Eu acho que isso é bastante importante e também satisfatório, né? Você não monopolizar um conteúdo que pode ser útil na vida de outra pessoa. Então eu me considero uma traficante de informação. Eu acho que isso é uma forma da gente conseguir viabilizar os nossos sonhos e continuar produzindo, independente se é macro ou se é micro. Eu acho que é o que me faz dar continuidade nos meus projetos. Bom, o que me inspira, em primeiro lugar, eu posso dizer que é Jah, né? Jah, ele é a maior motivação de estar viva, de respirar, e com isso é só os bens que ele pode me proporcionar. Batalhar pelos meus direitos, ser uma voz ativa, então tudo isso é inspirador, é isso que motiva a vida. Quem me inspira? Eu tenho muitas inspiradoras, né? Muitas mulheres que nos antecederam na luta. Se eu citar aqui, são inúmeras, mas acredito que a inspiração principal, né, é aquela que a gente tem de vida, que é a minha mãe. Primeiramente, eu acho que o que me inspira muito é a minha mãe e o meu pai, porque foi com eles que eu aprendi todas as coisas que eu sei sobre música e sobre resistência e sobre ter orgulho de quem você é, porque a música é o que eu mais amo nessa vida, é o que eu mais amo fazer, então ela me traz muito amor através das pessoas, muita alegria, felicidade, e essas são as minhas inspirações. A minha inspiração, sem dúvida, hoje em dia é a minha filha. Ela me inspira diariamente. Ela me inspirou quando ela nasceu, ela me inspirou vendo ela crescer. E mesmo que a gente costuma dizer que não foram só 3 anos, né? Foram os 3 anos. Então, foram 3 anos sendo assim, inspirada em ser uma mulher melhor, ser uma pessoa melhor, em ser uma mãe, que eu sei que eu fui pra ela e que eu continuo sendo. E continuar levando essa força para as outras mães, para mães que não só vivem o luto como eu estou vivendo, mas para mães que vivem esse massacre diário, sabe, que a sociedade impõe pra gente, para mulheres se sentirem mais fortes. E sem dúvida eu vou continuar fazendo isso, mais do que nunca, em nome da Dominique. Eu acho que a ancestralidade, né? Essa busca incessante para saber quem eu sou, para saber de onde eu vim e conhecer a minha história e estudar também para poder passar para outras pessoas. Eu acho que isso é a maior inspiração quando a gente recebe esse feedback das pessoas que agradecem muito pelo nosso trabalho, pela forma que a gente falou e trouxe essa autoestima. Então acho que as mulheres também, né, que vêm até nós para falar sobre os nossos trabalhos, elas acabam nos inspirando a fazer melhor e até mesmo nos fortalecer pessoalmente. E você? São muitas coisas, né? A música, para quem compõe, para quem poetiza, ela tem vários sentimentos, né? As pessoas me cativam muito, como a Carol falou, a espiritualidade, as pessoas que vêm e dão aquele feedback positivo do que ela ouviu e do que aquela música significou para ela. Isso me inspira muito, saber que a nossa música inspira outras pessoas, né? Que o que a gente está falando não é em vão, principalmente porque a nossa mensagem tem um cunho muito social e político em muitos momentos, né? Então saber que isso vai de encontro à necessidade de outras pessoas é muito gratificante. O que me inspira é saber que
que é possível quando a gente se junta para emanar coisas boas, para recentralizar o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito e saber que isso é verdadeiro, que isso é real. Saber que de fato a gente consegue se restaurar enquanto povo a partir de boas práticas, no sentido de boas práticas que são espirituais, saber que isso é verdade, saber que isso é real. Somos todas nós.